Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então veja, irmãos e irmãs, a graça do dom da fé. Então Pedro, ele faz uma profissão de fé, não porque na sua carne ele entendia as coisas todas, mas porque o Espírito de Deus, enviado do Pai, o ilumina, o inspira, e por isso ele pode proclamar a fé verdadeira. E Jesus confirma isso, dizendo: olha, não foi a carne nem o sangue que te revelou isso. Não foi você que descobriu isso por você mesmo, mas o meu Pai. Ou seja, vem do alto esse entendimento, vem do Espírito esse entendimento. É o Espírito de Deus que nos ilumina para que nós possamos professar a fé verdadeira, dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus. Então proclamamos verdadeiramente isso só no Espírito de Deus, no Espírito. E aqui está a graça do entendimento. Ou seja, a nossa vida cristã, ela é de fato uma vida segundo o Espírito de Deus. Você lembra que Jesus diz para Nicodemos que é preciso nascer do alto. Precisa nascer do alto, precisa nascer. E nós nascemos no nosso batismo novamente. Ali somos revestidos da força do alto, e ali temos toda a graça de Deus para o entendimento da fé. Ali nos é dado a graça, as virtudes da fé, da esperança, da caridade, todas as outras virtudes infusas que precisamos, as virtudes cardeais. Depois recebemos os dons do Espírito. Depois, na nossa crisma, recebemos a efusão do Espírito, para que de fato possamos professar a verdadeira fé, que vem do alto, que vem de Deus. Não é nós que inventamos a fé, ou que nós achamos alguma coisa e por isso dizemos. Não, mas somos alcançados por ela. É Deus que nos reveste dessa graça, como revestiu a Pedro. E hoje, nessa solenidade de São Pedro e São Paulo, nós louvamos a Deus porque fomos alcançados por essa graça. Nós hoje também aqui nessa igreja podemos dizer que Jesus é o Messias, que Jesus é o Filho de Deus, e cremos nisso, temos certeza disso, pela fé. Uma fé que a gente recebeu como um dom, como um presente de Deus, uma graça que veio do alto. No entanto, essa fé, ela não revestir-se dessa força não significa que agora nós nos tornamos impecáveis, ou realmente não temos mais fragilidades. São Paulo, ele vai dizer: olha, nós temos um tesouro em vasos de barro. E aí começa a nossa conversão. E aqui nesse trecho do Evangelho, em seguida, depois desse momento em que Jesus diz: olha, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que foi o Pai que te revelou, tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Passando um pouquinho desse momento, Jesus começa então a dizer, a revelar que Messias que ele é. Ele começa a dizer: olha, eu vim dar a minha vida, eu vou morrer na cruz, eles vão me prender, vão me crucificar, depois eu vou ressuscitar. Aí o Pedro chama Jesus à parte. O que ele faz? Repreende Jesus. Diz: olha, Jesus, que isso não te aconteça. Deus não permita tal coisa, Senhor. E a resposta que ele ouve diz: olha, te afasta de mim, Satanás, porque tu não pensas as coisas de Deus, mas dos homens.
Então veja bem essa realidade. Pedro que é inspirado, agora o Pedro na sua humanidade. A graça, mas também agora a natureza. Então aqui Pedro também está no seu processo de conversão, de amadurecimento da fé. Ele tinha ainda a sua visão do Messias. E esse processo vai, enquanto Jesus está aqui na terra, esse processo vai andando. Tanto que Pedro vai sempre tendo um processo, muitas vezes, de contestação de Jesus. Jesus vai revelando, ele vai se revelando, o Messias vai afirmando, vai conduzindo, e muitas vezes o Pedro questiona Jesus. Eles olham, quando Jesus quer lavar os pés dele, ele diz: não, tu não me lavarás os pés. Aí eles: olha, se eu não te lavar, tu não vai ter parte comigo. Aí ele diz: não, tá, então tá, Senhor, mas não só os pés, a mão e a cabeça. Ou seja, ele continua dizendo para Jesus aquilo que Jesus tem que fazer com ele. Depois, quando Jesus olha, ele adverte, fala da cruz, e ele diz: olha, Senhor, mesmo que todo mundo te abandone, eu não vou te abandonar. Não vai, eu vou morrer por ti, ele diz. E Jesus diz para ele: olha, tu vai me negar 3 vezes. Mas na hora deve ter, olha, não. Então aqui nós vamos vendo a relação entre carne e espírito. O processo de conversão do Pedro, onde cada vez mais ele vai sendo conduzido pelo Espírito. Até o momento em que ele está ainda no Horto das Oliveiras, o que ele faz? Apesar de Jesus ter dito tudo isso para ele, quando vem prender Jesus, o que ele faz? Ele pega uma espada e corta a orelha do centurião. Por que ele faz isso? Porque ele está na sua convicção. É aquilo que ele crê, aquilo que ele entende. Ainda não chegou à verdade, ele não entrou no mistério da cruz. Ele não consegue entender esse Deus que vai dar a sua vida. Ele não mergulhou nesse mistério. Ele não aceitou isso ainda. Então ele age pela carne, ele age pela sua humanidade, naquilo que ele entende que é certo, e ele faz aquilo que ele acha certo. Aí Jesus olha para ele e diz: olha, guarda a tua espada na bainha. Não hei de beber o cálice que o Pai me deu. E aqui Jesus fala do Pai, o Pai que havia inspirado ele. Aqui nós ouvimos: feliz, porque foi o meu Pai que te revelou isso. Agora o Pedro não está ouvindo o Pai, ele está ouvindo a sua carne, aquilo que ele acha certo. Ele está num conflito, ele não quer aceitar que Jesus vai dar a sua vida, que o caminho de Deus não é aquilo que ele imaginava. Ele imaginava outra coisa, imaginava que estava um Jesus rei, um Jesus triunfante, fazendo milagres, dando pão para todo mundo, e ele sentado junto de Jesus, quem sabe, reinando, semelhante ao rei Davi, ao rei Salomão. Mas não era assim. Então nós vemos que cada vez mais esse processo do Pedro vai levando ele a uma conversão, até o ponto que ele fracassa. Ou seja, ele confiava ainda no seu entendimento, na sua humanidade, na sua força, naquilo que ele achava. E ele vê, quando ele faz isso, o que acontece? Ele fracassa e nega Jesus, aquele que ele tinha dito que ele ia morrer, aquele que ele tinha dito que ele ia dar a vida, aquele que era um amigo dele, que havia escolhido ele como primeiro entre os apóstolos. Ele nega, e nega por nada, rejeita o seu melhor amigo 3 vezes, assim como Jesus tinha dito. Aí ele faz uma experiência do fracasso, ele faz uma experiência profunda, de que não deu certo,
que ele não tinha um entendimento, que ele não sabia todas as coisas, que de fato ele não percebia que havia algo que ele não estava entendendo. E ele diz que aquela noite que ele nega, ele chora amargamente. Diz que a tradição que Pedro ficou com sulcos no rosto, né, de tanto chorar naquela noite, que havia feito aquilo. E depois nós vamos perceber que Jesus vai chamá-lo de novo. Após a ressurreição, vai encontrá-lo de novo e diz para ele: Pedro, tu me amas? Agora um Pedro totalmente diferente, consciente do que? Da sua fraqueza, consciente de que a carne, ele não pode mais confiar na sua carne. Agora ele começa a confiar, ele começa a se guiar pelo Espírito de Deus. Agora ele aceita o Messias como ele é. Ele diz: olha, apacenta as minhas ovelhas. Então Pedro tem um processo profundo de conversão, e a partir dali ele começa realmente a ser o Pedro a qual deveria ser, um vigário de Cristo, do Cristo crucificado, morto e ressuscitado. Aí ele começa a anunciar o Cristo verdadeiro, tanto que quando ele vai pregar depois, né, ele vai anunciar claramente essas coisas. E quando é que começa agora, depois desse fracasso? Ele é revestido da graça, Jesus o perdoa, Jesus derrama todo o seu amor na vida dele. O que ele faz? Em Pentecostes, é revestido da força do alto, que agora encontra um Pedro totalmente diferente, aberto, sabendo que ele nada pode por ele mesmo, mas agora revestido dessa força, ele pode. Então ele não confia mais nele, porque ele sabe que ele fracassou. Mas agora, com a força do Espírito, ele começa a proclamar a fé. E quando ele começa, ele vai começando com um destemor e vai até o fim da sua vida. E vai proclamando, e vai dizer para os sumos sacerdotes, vai dizer aonde ele for enviado. E vai anunciando esta fé que ele proclamou uma vez, inspirado por o Pai. Agora ele já vai vivendo, não só proclamando, mas entendendo de que quem é Jesus verdadeiramente. Quem é o Cristo? Quem é o Cristo de Deus? É Jesus, aquele que morreu na cruz, aquele que deu a vida, aquele que ressuscitou, aquele que ensinou a misericórdia, aquele que viveu, aquele que se colocou ao lado dos mais necessitados, aquele que não teve medo de descer até o mais baixo, de ser humilhado, de ser cuspido, flagelado, por amor a nós. Tanto que ele foi tão atingido por isso que na hora da sua morte Deus lhe concedeu a graça de morrer como mestre na cruz. E o que ele faz naquele momento? Ele diz: não sou digno. E não aceita ser crucificado como Jesus, e pede para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não merecia. Veja a diferença de um homem guiado pelo Espírito, de um homem guiado pela carne. Assim é na nossa vida. Com Paulo também, um Paulo cheio de sabedoria, perseguindo, indo atrás, querendo essa pureza da fé, e Jesus vai também com toda a sua misericórdia ao encontro dele e se revela: olha, por que tu me persegues? E ele imediatamente acolhe: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus que tu persegues. E imediatamente ele faz essa experiência profunda de ser perdoado, amado por aquele que ele perseguia sem saber.
E a vida de São Paulo nós sabemos. Nós vemos aqui na segunda leitura, ele diz: combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Que fé que ele guardou? A fé de Pedro, a fé da igreja. Essa que ele guardou. Ele viveu segundo o Espírito. Foi um homem que foi amadurecendo cada vez mais. Porque ele era um fariseu. O fariseu confia nas obras, confia em si mesmo, naquilo que ele cumpre. Ele foi percebendo que tudo é graça. E foi anunciando o Evangelho da graça. E foi cada vez mais se entregando a Deus, a tal ponto que ele diz: olha, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Então esses dois homens nos mostram que eram tão frágeis como todos nós. Tinham todas as fragilidades como nós temos, irmão. E Jesus chamou eles para uma missão e foi conduzindo e foi levando eles a um amadurecimento segundo o Espírito de Deus. Eles foram cada vez mais se deixando conduzir pelo Espírito de Deus e foram amadurecendo nas suas decisões, foram crescendo cada vez mais no amor a Deus, na confiança nele, nos planos de Deus, e não mais confiavam nos seus planos. E assim deve ser conosco. O Espírito de Deus vai nos conduzindo, irmão, irmã, e vai conduzir você também, se você permitir, a um amadurecimento da fé. Vai levar você a caminhos que você não pensou. Vai levar realmente um crescimento do amor, desse amor que você recebeu no teu batismo. Não é o amor apenas humano, é um amor que vem do alto, que vem do seio da Trindade para o nosso coração. Que se encontrar um coração generoso, ele vai amadurecer cada vez mais e vai nos configurando cada vez mais a Jesus, a maneira de amar de Jesus. E isso é real, isso é na vida de São Paulo, na vida de Pedro e na vida de todos os santos da igreja. Todos foram sendo conduzidos a um amadurecimento do amor. E cada vez mais começaram a amar dessa forma. Porque permitiram esse processo de conversão e aprenderam cada vez mais a se tornarem filhos de Deus, a confiarem não nas suas forças, não no seu entendimento, não naquilo que ele achava, o que nós achávamos, mas aquilo que Deus começou a mostrar. Realmente começar a assumir essa vida nova, porque de fato é isso. Em Cristo somos uma criatura nova. Não vivemos mais segundo a carne de São Paulo, mas segundo o Espírito de Deus. E esses homens hoje são para nós esse sinal de que homens que de fato converteram-se, deixaram-se converter a esta fé verdadeira, que não vem da carne, do sangue, nem do entendimento humano, mas vem do alto, para nós. Nos é dado como graça a cada um de nós. Então, meu irmão, minha irmã, eu e você agora somos chamados à santidade, nessa fé da igreja, essa fé que recebemos, acolhendo com humildade de coração, acolhendo com carinho e cada vez mais confiando nesse Deus que pode nos livrar de todas as coisas, como livrou Pedro naquele momento. Um Pedro que estava ali pronto para ser morto por Herodes e dormindo. Imaginou isso? A confiança que ele já estava em Deus, e Deus que faz essa libertação totalmente miraculosa, mas também Deus que permitiu ele também dar a sua vida, o preparou para que esse momento ele pudesse glorificar a Deus também,
dando a sua vida na cruz. Então Pedro aprendeu a não confiar mais em si mesmo, mas em Jesus, na missão na graça que ele recebeu. Então pedimos a Deus hoje, irmãos e irmãs, que sejamos também revestidos dessa força do alto, que o Espírito de Deus venha ao nosso coração hoje, reavivando essa fé, a fé que está aí, que recebemos no nosso batismo, e que muitas vezes está apagada, está temerosa, que ainda confia muito, às vezes nós confiamos demais em nós mesmos, naquilo que nós entendemos, ou que nós achamos, e não vamos às vezes além da nossa segurança, naquilo que nós achamos, naquilo que é seguro, daquilo que eu acho que é bom, daquilo que não é, e aí ficamos como presa de nós mesmos. Hoje o Senhor realmente quer avivar em nós esse dom do Espírito, realmente essa liberdade que vem de Deus, que começa a nascer dentro do nosso coração, e que não importa onde nós estejamos, não importa o que estejamos vivendo, seja alegria, seja tristeza, há uma liberdade que permanece, mesmo entre correntes. São Paulo, quantas vezes esteve preso, quantas vezes foi. Pedro também, mas que estavam livres para amar, livres confiando na providência de Deus, esperando de Deus, esperando em Deus tudo, como um Pai providente. E isso só é possível pela fé, não na carne, mas pela fé, pelo dom que recebemos de Deus, que está em nós, que está em você, desde o teu batismo. Então queremos assim agradecer a Deus hoje o dom da fé que recebemos. Então levemos assim nesse momento nosso coração a Deus, com gratidão, que nos deu esse presente tão grande, essa fé viva, essa fé em Jesus, essa fé na sua palavra, essa fé nas suas promessas, essa fé na vida eterna, essa fé que vence a morte, essa fé que nos ajuda a olhar muitas vezes quando perdemos os nossos irmãos e irmãs, nos ajuda a ter esperança. A esperança no Deus vivo, a esperança do reencontro, a esperança que a morte não tem a última palavra, porque Jesus ressuscitou. E ele mesmo diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Então, meu irmão, minha irmã, receba esse dom, reavive esse dom da fé na sua vida. Louve a Deus que você crê, louve a Deus que você ama, e você pode amar como Jesus te ensinou, porque Deus te deu essa graça, isso está em você. Então pedimos ao Senhor que nos fortaleça já nessa missa, que nós possamos sair daqui com essa fé mais viva, uma fé nova, que vai se traduzindo na vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, na nossa maneira de ser, nossa maneira de amar, nossa maneira de trabalhar, no nosso acordar, no nosso deitar, na nossa alegria, na nossa tristeza, na saúde e na doença. Essa fé que nos acompanha e nos dá resposta, nos ensina a confiar plenamente na vontade do Pai, como Jesus fez, quando entrega a sua vida por nós na cruz. Então, Senhor, nós agradecemos, te louvamos, te bendizemos, Senhor Jesus, por esse dom
maravilhoso, Senhor, de poder crer em Ti, de poder esperar em Ti, Senhor. E apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas misérias, apesar dos nossos erros e pecados, essa fé, ela nos diz: levanta e recomeça. Essa fé nos diz: confia na minha misericórdia, volta, eu te perdoo, levanta, recomeça, recomeça de novo e recomeça de novo. Nós te louvamos, Senhor, te agradecemos e te convido, meu irmão, você também no seu coração agradecer esse dom da fé. Nós te agradecemos porque Tu nos fizeste renascer de novo, Senhor. Nos deste gratuitamente esse dom. Seja louvado, Senhor, seja bendito o dom da fé, da esperança, da caridade, que nos possibilita a felicidade, Senhor, já vivida neste mundo. E um dia, Senhor, nos prepara, nos caminha, nos encaminha para a vida eterna, onde teremos a plenitude, Senhor, do amor, teremos todas as nossas esperanças realizadas. E nós cremos, Senhor, nós cremos. Dá-nos a graça da perseverança, da conversão verdadeira, de mudarmos a nossa vida, de aceitarmos, Senhor, o caminho que Tu tens para nós. Seja como Tu queres, do jeito que Tu queres, como Tu queres, quando Tu queres. Te agradeço, Senhor, te louvo, te bendigo. E sela no nosso coração, no coração do Teu povo, esta moção nova, essa unção nova do Teu Espírito em nós, que clama: Abba, Pai, que tem certeza agora que tem um Pai amoroso no céu, que nos ama, que nos cuida, que nos conduz em todos os momentos, que está atento a todas as nossas necessidades. Nós te louvamos, te bendizemos, Pai Santo, porque Tu nos amas e nos cuidas, e cremos nisso. Louvamos o vosso Filho amado Jesus, que nos revelou isso e nos alcançou essa graça, Senhor, de crermos, termos essa certeza que ninguém pode nos tirar. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa graça nessa Santa Missa, Senhor. Te louvamos, te bendizemos, te agradecemos. Que tudo seja selado, Senhor, com o selo do Teu Santo Espírito neste momento, para que nada se perca, para que hoje possa o homem e a mulher nova possam crescer. Saímos daqui revestidos agora da força do alto, mais confiantes na Tua providência, que atua na nossa vida e na nossa realidade, Senhor. Obrigado, Senhor. Te louvamos, te bendizemos.